A preta Pampa, que 87 aí, pula uma, fazendo favor. Não, Zé. Espera, deixa a moça passar na sua frente, o outro também. Isso, fazendo favor. Aí, obrigado. Bom, campeonato Égua Júnior de marcha batida, né? Nós tivemos aqui os grupos bem definidos das 3 éguas da cabeceira, pela qualidade de gesto, sem dúvida nenhuma aí, as 3 éguas mais qualificadas. A égua da 4ª classificação bem diagramada, mas já não tem a mesma força no trabalho posterior das 3 éguas à frente. E aí as 3 éguas de trás, uma pecando na atitude, outra pecando no cômodo. A 7ª égua hoje, no comparativo com a égua que vai à frente, aí o gesto, o diagrama dela já está aquém do desejável, né? A égua que vai à frente, sem dúvida nenhuma, mais dissociada, mais machada, o animal de trás abusa em demasia dos seus apoios diagonais, perde na qualidade do cômodo, sem dúvida. A égua à frente trabalha com um tronco mais parado, tronco mais estável, é mais machada, mais dissociada, distribui melhor os tempos de apoio, tem montada superior e, sem dúvida, como vocês podem observar, a amplitude da passada dela é um pouco melhor, por isso a minha definição. Pode parar de trás, muito obrigado. Parabenizar a Amazônia da 5ª classificação, primeiramente pela apresentação. No comparativo dela com a égua que vai atrás, mesmo ela pecando um pouquinho na atitude, na montada ela foi um pouco melhor, porque ela tem um recurso, um movimento um pouco melhor na perna, o animal de trás, então não articula bem o posterior. A égua à frente poderia estar com energia de movimento um pouco melhor, mas o trabalho posterior dela, naturalmente, é mais engajado em relação ao animal de trás, que ganha no estilo, mas a égua à frente ganha na perna e, sem dúvida, ganhou na qualidade da montada, por isso a opção. Pode parar de trás, muito obrigado. Entre a 4ª e a 5ª, bom, aí já tem um somatório, são 2 éguas boas que sela, 2 éguas que têm bom trabalho de posterior, mas a égua da 4ª classificação é um pouquinho mais marchada, um pouquinho mais dissociada quando comparado com a égua Pampa da 5ª classificação. Observem que ela naturalmente tem uma obliquidade melhor no seu conjunto de frente, a gente observa um paralelismo maior no conjunto de frente da égua da 5ª classificação, o que compromete um pouco o seu movimento. A 4ª égua não, tem um movimento melhor, está mais bem postada, teve montada um pouco melhor, mais energia e vigor de movimentação, daí a opção por ela. Pode parar a 5ª, parabéns Amazonas mais uma vez pela apresentação. Já a 3ª em relação à 4ª, aí aqui o diagrama já não fala tão alto, porque as 2 éguas são próximas, até um pouquinho mais machada a égua da 4ª classificação. Mas aí o gesto é diagrama do movimento. A 3ª tem bom diagrama, o movimento dela aí já é superior. Ela tem um movimento de anterior mais bonito, posterior, sem dúvida, hoje mais engajado. Ela tem estabilidade corpórea melhor quando comparado com a égua da 4ª classificação. Ela tem estilo melhor quando comparado com a égua da 4ª classificação. Elasticidade, rendimento, montada e regularidade melhor na rosilha em relação à castanha. Pode parar a castanha, muito obrigado. E as 3 éguas finalistas aqui, 3 éguas muito boas, mas nós segmentamos aqui o grupo, ou seja, temos uma crescente pelo gesto. Notem que a 2ª égua é um pouquinho mais machada em relação à 3ª. A montada dela foi um pouco melhor, eu tive um pouco mais de dificuldade na condução da égua rosilha. A rédea livre da égua de 2ª classificação foi de melhor qualidade. E mesmo que as duas tenham um bom movimento, a gente pode observar que a égua de 2ª classificação tem o posterior mais impulsionado. No anterior não há uma diferença significativa, mas o posterior, sem dúvida, é mais alavancado na égua da 2ª classificação. Ela é um pouco mais oblíqua e, como eu falei, na montada hoje a 2ª foi um pouquinho melhor em relação à boa égua da 3ª classificação. Pode parar a 3ª, muito obrigado. A 1ª e a 2ª, bom, aqui, no meu entendimento, a 2ª tem atitude um pouco melhor. A 1ª, naturalmente, né, é anatômico, é morfológico, o senão dela do pescoço, tem que respeitar isso, se mexer demais atrapalha, mas a 2ª égua, sem dúvida, tem uma obliquidade mais natural em relação à 1ª, mas a 1ª, quando a gente monta, não pesa nenhum momento na hora de montar, na boca. Então, não há diferença no adestramento. Sim, no estilo, a égua de 2ª é melhor, mas o gesto da 1ª, no meu entendimento, é melhor, mais liso no movimento, mais potente. Hoje a montada dela é um pouco mais macia em relação à égua da 2ª classificação. Ela tem estabilidade na garupa melhor quando comparado com a égua da 2ª classificação. Diagrama de marcha muito bom nas duas, mas ainda um pouquinho mais dissociada na égua da 1ª classificação. Anterior também hoje um pouco mais amplo na égua castanha em relação à tordilha. 2 éguas muito machadeiras. A 2ª, volto a dizer, ganha no estilo, mas aí no gesto e principalmente na maciez, a égua da 1ª classificação foi superior. Gesto e cômodo valem mais, por isso a minha definição. Parabéns, apresentadores proprietários.